Segundou, segundou. Bom dia, 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 minha vida, minha gente, meu povo, minha pova. Vamos que vamos, galerinha. Como é que vocês foram, hein? De dias aí, ó, foi muito dia, gente, foi muito dia, não é brincadeira não. Tá todo mundo descansado, todo mundo relaxado, não é verdade? Galerinha, vamos começar nossa disciplina de projeto? Bora? Como é que tá meu retorno aí, meu diretor? Como é que tá meu retorno? Como é que tá meu tempo? Como é que tá tudo aí enquanto se garante? Vamos que vamos. Qual é o tema hoje? Caiu? Vai dar certo? Vai dar certo? Vai dar certo? Show de bola. Olha o nosso tema aí, galerinha, ó. Direitos e deveres do cidadão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje, 24 de outubro de 2022. Projetos, meus queridos. Vamos que vamos. Quero vocês todos juntos, hein? Pessoal aí no YouTube. Pessoal de Beneditinos. Turma maravilhosa, aí fartura do Piauí, eu quero saber quem é que tá aí, galerinha, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Fartura deu bom dia aí, eu quero um bom dia esticado, bom dia. Alvorada do Gurgueia, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Campo Largo, Cabeceiras, Cocal de Telha, de seu Arco Verde. Vamos, 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 vamos. Domingos Mourão, Fartura, Isaías Coelho, vamos que vamos, Lagoa do Barro. E a turma do YouTube também, hein? Mediadora Silene aí, em Largo do Barro aí, ó. Rapaz, Lagoa do Barro não é brincadeira não. E vamos, que o bom dia foi esticado lá de Landre Salles. Meus queridos, vamos que vamos, nosso roteirinho aí, ó. Olha o que nós temos hoje. Olha o nosso objeto do conhecimento, olha o nosso objetivo. Claro que nas nossas aulas a intenção é pegar esse objeto e fazer com que você entenda um pouquinho sobre este conceito dos direitos e deveres do cidadão. Quanto a gente está falando sobre isso? Veja que nós estamos vivendo este momento agora. Criar, citar, verificar, analisar, tentar entender um pouco desses direitos do cidadão como objetivo, tá? Objeto do estudo, mas objetivo também. E para começar, a gente recorda um pouquinho do que a gente passou, para que vocês pudessem estar refletindo em casa, discutindo sobre isso. Eu já começo com vocês o seguinte, fazendo as perguntinhas sobre o tema passado. Qual deve ser o foco e o propósito de vida econômica, social e política? Eu quero saber de vocês. Qual deve ser o foco e o propósito de toda a vida econômica, social e política? Recapitulando o assunto que nós falamos, que nós discutimos na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Olha aí, Benetinho já botou, foi C, rapaz, não é brincadeira não. Já chegou, foi em cima. Eu quero essa agilidade com o restante também, hein? Cadê o restante? Cadê a turma? Me digam aí, cadê essa turma? Essa turma maravilhosa aí, para onde é que ela anda? Eu quero ver, só o Benetinho está respondendo? Cadê o restante da turma aí? Alvorada do Gorgueia, cadê? Cadê a resposta da pergunta? Cadê Lagoa do Barro? Isaías Coelho, cadê? Cadê o pessoal do YouTube também? Maria Clara, Elizabeth, Ailton, Lia Raquel, Nara Célia. Eu quero essa turma respondendo também, hein? Qual seria? Rapaz, aí agora vem enxurrada. Veio uma turma agora com a enxurrada aí de Belém do Piauí, fartura. Só no C, Lagoa do Barro, Isaías Coelho, ficou fácil, né, galera? Ficou fácil, o foco é o povo, o foco são as pessoas, o ser humano, pessoa humana. Mas vamos para essa agora, ó. Eu quero fazer a revisão dessa daí, ó. Qual o poder da República responsável pela elaboração das leis? Qual é? Executivo, legislativo, judiciário ou poder moderador? Responde, galerinha. Eu quero ver vocês participando. Olha, Beneditinos sempre na frente, hein? Beneditinos sempre na frente. Forte, fartura. Isaías Coelho, a turma tá agora em seguindo. Vamos que vamos? Exatamente. Poder legislativo. Belém do Piauí, Lagoa do Barro, Isaías Coelho, tá todo mundo presente. Estou vendo aí que vocês estão participando.
Então está presente. É só teclar na letrinha. E esta daí, ó. Qual o poder da República? É responsável pela execução das leis. Execução das leis. Quem vai responder primeiro? Quem vai responder primeiro? Quem? Vem. Ó, aí, fartura, botou foi A. Foi o primeiro, hein? Eita, saiu da frente, Benedito foi segundo, terceiro foi Isaías Coelho, Lagoa do Barro ficou em quarto, Belém do Piauí em quinto. Eita, que essa galerinha tá ligada, tá todo mundo acordado mesmo. Tá todo mundo acordado mesmo, e vamos que vamos, galerinha. Vamos para outra. Qual é o poder? Qual é o poder da República? É responsável pelo julgamento das leis. Julgamento das leis. Ó, Isaías Coelho. Olha aí, ó. Tá rindo, né? Pessoal de Isaías Coelho aí. Olha aí, fartura foi o primeiro, hein? Benedito segundo. Lagoa do Barros, terceiro, Isaías Coelho, quarto, e Alvorada do Gurgué seguindo. Eu tô vendo essa turma totalmente focada, tá todo mundo acordado, rapaz, não é brincadeira não, tá aí com o dedinho na mão, aí ó, tá na mão o dedo, né? É pra tá onde, professor? É na mão mesmo, é isso mesmo, é. Tô gostando de ver vocês afiados aí, mas agora começou o nosso tema, sociedade e comunidade, focado nos direitos e deveres, meus queridos. Vejam que agora a nossa reflexão é sabendo que os poderes, eles são ali interdependentes e cada um na sua esfera. Eu quero que vocês prestem atenção agora, tá? Prestem atenção agora como sociedade. Definição específica desse conjunto de seres humanos que precisam estar juntos, porém com o quê? Compartilhando regras, ideologias e tradições que sejam aceitáveis para a convivência entre ambos. É claro que a etimologia desta palavra aí, ela vem com o conceito de societas, que traz a associação, ó, é para ser amistosa destes seres humanos que estão aqui, né? Neste planeta Terra. Olha aí, fartura rindo aí, não é brincadeira não. Show de bola, olha aí. Barreiras do Piauí aí dando bom dia. Eu quero saber quem são os professores mediadores de cada um desses polos, hein? Eu quero saber, coloca o nomezinho aí, o nome dos professores mediadores. Olha o pessoal aí de Riacho Frio, Piauí. Lia Raquel esticando seu bom dia, com toda energia. Muito bem, segundou, minha gente. E nesse conceito de sociedade, eu quero que você entenda que, perceba o seguinte, você tem que estar envolto deste aspecto normativo. As normas, elas precisam estar sendo estabelecidas e reforçadas constantemente, inclusive pelos grupos de escolas, de igrejas, da família. A principal célula da sociedade é essa aqui mesmo, tá? A família, não é? Hoje nós verificamos que elas ensinam um repertório de prescrições, fomentam a unidade da cultura, punem as transgressões, quem faz transgressão às regras, ou seja, quem não obedece o direito de estar compartilhando esta troca de experiências em sociedade. A questão do indivíduo de ter o seu papel dentro da sociedade também reforça a coesão social, econômica e política. Isso quer dizer que a convivência tem que ser harmoniosa. Olha a turma aí colocando aí Antônio Marcos, José Antônio, olha aí Suelma, todo mundo ligadinho, meus queridos professores mediadores, tá vendo aí, meu diretor? Não é brincadeira não, a turma tá reforçando aí o nome de cada um dos professores mediadores. Eles estão aí realmente, eles estão lá com os alunos. Eita, turma forte. Então, esses tópicozinhos aqui, eles reforçam esta perspectiva de se viver em harmonia. A sociedade não é um amontoado, gente, de indivíduos. Tá? É um grupo lá que todo mundo faz o que quer e bem entende, não. Certo? É você saber que é necessário entender algumas situações. Levantamento entre esta comunidade e a sociedade, ela vem com perspectiva de ter, primeiro, eu tenho pequenos núcleos, grupos, ou chamadas até tribos dentro da sociedade.
E aí essa questão dos núcleos, eles trazem um afunilamento na vizinhança, por exemplo. As pessoas que estão morando perto de você são os vizinhos e você tem uma proximidade, pelo menos é para ter, às vezes, não é? Uma proximidade maior. As comunidades menores, os grupos, eles se estabelecem em regras ali de convivência. É claro que, numa perspectiva geral, a comunidade, a sociedade, ela precisa ter conexões de respeito. A palavra respeito, ela está ali encaixada, principalmente, meus queridos, nas diferenças. Mas, sabendo que o capitalismo ele traz esta diferença, os pilares que são característicos comuns dentro de uma comunidade, vem questão consanguínea, questão cultural, a religião, o fator de estar tendo a análise da origem daquela pessoa, a questão do espaço, ele é muito trabalhado. Agora veja, olha só aqui as comunidades onde você vê uma perspectiva de uso do espaço de forma inadequada, mas é por causa do crescimento desordenado e principalmente por nós termos o costume de ser benevolentes com esta situação. A sociedade como um todo, de uma certa forma, a própria sociedade faz vista grossa. E a integração na sociedade, ela é marcada pela impessoalidade, pela racionalidade e pela instrumentalidade. Todavia, entenda que nesse processo de construção da sociedade é importante. Olha aí, Maria Gildete, Silene, todo mundo aí presente, mandando ver, meus queridos professores mediadores. Estas diferenças, elas vão estar reforçando as características, meus queridos, da nossa comunidade. A comunidade ela é composta por relações, mas relações de quê? Afeto, reciprocidade, a proximidade, interesses comuns, continuidade no tempo. Os relacionamentos eles são a base dessa situação de convivência. O alto grau de coesão social e engajamento moral, emotivo e tradicional faz parte dos grupos. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Então, veja o seguinte, você está vendo aí, não é? O exemplo dessa foto, várias gerações, certo? Hoje, você querendo levantar um tema, uma pauta acerca de construção do teu projeto, do teu segundo projeto de aprendizagem, é um tema super pertinente para você estruturar a tua introdução, o teu desenvolvimento, as tuas considerações finais, dentro desse trabalho que pode ser levantado em cima da comunidade que você vive. Aí, no seu município, você pode fazer junto com a ajuda do professor, da professora mediadora, em relação a esses aspectos. Tente verificar que tipo de tema você pode levantar dentro dessa sociedade em relação à questão dos direitos e deveres, que é importante. É claro que alguns trabalhos podem levar para um caminho da legalidade, de estudar um pouquinho mais sobre o direito, pode. Mas entenda que é uma temática para você ter um horizonte, uma trilha, para construir o seu segundo projetozinho de aprendizagem, tá? Por quê? Porque nós sempre vamos ter temas voltados para a sociedade e comunidade. As gerações, principalmente. Gerações baby boomers, a geração X, Y, que nós já mencionamos aqui várias vezes, não é? Vocês são da geração Z. Quem nasceu depois dos anos 2000 faz parte da geração Z. A geração alfa, o pessoal que nasceu a partir do 2010. 2010 é a geração alfa. Como é que é lidar com essas gerações? Como é que é aprender de que eu vou ter que, sim, dentro das empresas, dentro das organizações, poder se aperfeiçoar mais ainda, mas entendendo a importância de cada uma dessas gerações dentro da sociedade, com seus direitos e deveres, contribuindo para o avanço de uma comunidade mais harmoniosa, mais equilibrada, mais justa também, não é? Isso é interessante você olhar, tá? Olha esse prisma aí para você levantar a tua pesquisa sobre um projeto, tá? Retornando para os slides, o que a gente tem? Neste viver juntos, é claro que o ser humano ele foi criado num conceito, e ele é um ser gregário, ele tem que viver em sociedade, gente. Ele tem que viver em grupo.
A diferença do pensamento, ideologia e da cultura, ela tem que ser tratada de uma forma a ser respeitada. E o respeito às diferenças está aí. Lembra que a gente já colocou a questão da paz, a busca do compartilhar da harmonia. Os exemplos de desavenças vão ter, é claro que nós temos, né, situações que estão e vão mais ainda fazer com que cresçam a um fenômeno chamado violência. O viver junto não quer dizer que não vá ter violência. A gente vai ter que tratá-la como um fenômeno onde haja o equilíbrio dessa violência. Por quê? Porque o objetivo do exercício da cidadania é você enfatizar a autonomia, heteronomia e direitos e deveres. Mas o que seria isso, professor? Vamos ver agora. Heteronomia. Numa sociedade que as relações têm que ser harmônicas, eu tenho que buscar, de uma certa forma, a autonomia individual do ser, só que nas relações eu estou restringindo o agir individual em prol da coletividade. A heteronomia recebe o fator de que eu preciso receber do outro a lei, norma ou regra. O domínio da minha vontade, da minha consciência, do poder, que está estranho a nós. Isso quer dizer o quê? Hétero, outro, nomos, lei. Então, a liberdade numa sociedade harmônica é limitada pelos direitos e deveres, cedendo lugar ao conceito do cidadão. Em prol, eu tenho o meu direito individual, mas a coletividade, ela prevalece. E aí, eu começo a entender, tá, mas o que devemos uns aos outros? Olha só a grande pauta que é discutida no mundo, a fome. Tá? A cidadania, gente, consiste na prática dos direitos e deveres. Você sabia que há um ramo da filosofia que aborda o dever moral? Pois é. Deontologia. Deontologia. Teoria do dever. Ou seja, o que é que você tem de responsabilidade em relação às pessoas que hoje estão passando fome, por exemplo, dentro da sociedade? Qual é a tua responsabilidade disso? Ah, professor, nenhuma. Será? Será? Será mesmo? Tem certeza disso? O que é que você está fazendo? Professor, eu mal consigo. Eu mal consigo tentar não passar fome, quanto mais os outros. Aí eu vou pedir para meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. Tá vendo essa fotozinha aí, né? Por exemplo, hoje no Nordeste, tá, gente? No Nordeste, de uma forma geral. Vou dar um dado para você que depois você pode pesquisar no IBGE, até mesmo nos outros institutos de pesquisa. E eu vou dizer para você agora. É impactante, mas você tem que entender. Essa figura que eu quero que você olhe bem para ela aí. Olha bem para ela. Né? Panela vazia. Panela vazia. Quando eu vou estudar comunidade e sociedade, eu vou levantar esse fator também, esse fenômeno do capitalismo. Nós temos vários. Já falei aqui um que é a violência. E o outro é o quê? A fome. Com tudo que o mundo, o planeta produz, não era para ninguém passar fome. Ninguém passar fome. O que nós temos? Uma concentração muito grande de riqueza em um número pequeno de pessoas, onde isso não é disponibilizado, esta riqueza, ou, de uma certa forma, isso não é redistribuído. O que acontece? A miséria, ela se instala em vários países. Nós, infelizmente ainda,
mais de 50% da população. Olha só, mais de 50% da população do Nordeste ainda está abaixo da linha de pobreza. Abaixo da linha de pobreza. Isso quer dizer o quê? Que, às vezes, não consegue ter 3 refeições por dia. Só tem uma, ou só tem 2. Entendeu? Então, aonde é que chega aí esta nossa avaliação? É constitucional que você tenha um direito à saúde, à educação, à alimentação, segurança. Até onde você, como cidadão, jovem cidadão, se sensibiliza com isso e pode fazer o teu projeto de aprendizagem interdisciplinar para levantar esta pauta, levantar este tema. Infelizmente, é a nossa realidade. Isso mesmo, Barreiras aí, colocando aí fome, dói, é muito triste, Barreiras participando muito, show de bola, queridos. Estou gostando da participação de vocês, hein? Quero mais polos participando. Pois é. Como é que está hoje a realidade de vocês aí? Como é que está hoje? E aí entra a nossa responsabilidade. Lembra disso, gente. Por quê? Porque é importante você entender que nós também temos a nossa parcela de culpa quando a gente tem acesso ao conhecimento e a gente não dissemina esse conhecimento. Já pensou você fazer um projeto onde você levanta os direitos e deveres da minha comunidade, aonde eu estou, para tentar passar mais informação acerca do que a gente pode melhorar neste aspecto? Imagina aí, imagina o quanto você pode fazer utilizando agora a tua energia da juventude, a tua energia da geração Z e injetar na sociedade exatamente o que vocês precisam injetar, que é a energia de vocês. Vocês estão com a responsabilidade nas mãos, meus queridos. Porque vocês têm um conhecimento e nós estamos na era do conhecimento aplicado. Não é mais só na era da informação e do conhecimento, é do conhecimento aplicado. Então, olha que pauta extremamente importante, que construto extremamente importante que nós estamos estudando hoje dentro do projeto para você analisar e entender qual é o teu papel na responsabilidade social, por exemplo. Dentro desses direitos e deveres, dentro dessa construção. Olha só que temática você pode utilizar no teu projeto aí, indo para a realidade da tua situação que está aí. Já pensou? Você mapear isso, depois ter acesso e conversar com os governantes, verificar quais são as comunidades mais carentes, que estão à margem da tua sociedade, entendendo qual é o impacto dos deveres que eles precisam ter ainda e a acessibilidade a isso. Entende aí qual é a situação? Pois é. É um momento de reflexão para vocês que estão aí do outro ladinho. Olha a responsabilidade de vocês. Olha a responsabilidade, porque você, quando é ignorante, tudo bem. Como assim, professor, ignorante? Quando você não está sabendo, né? Quando você não sabe de alguma coisa, você está ignorante. Você é ignorante daquilo, você não está sabendo de nada, não é? Simplesmente, você não pode ignorar. Entendeu aí? Pois é. Nem que seja um pouquinho, gente, 0, alguma coisa, a gente precisa fazer, não é? É a nossa parte. 0, nem que seja aquela questão, é igual aquela metáfora. Estava vendo um incêndio na floresta, né? Olha, eu gosto muito de metáfora. Estava vendo um incêndio na floresta. Pegando fogo, os animais tudo fugindo, correndo, não sei o quê. E o leão, que era o rei da selva, já era o primeiro que estava indo embora. E correndo girafa, e elefante, e leopardo, e não sei o quê. Aí o leopardo, numa carreira danada, é o novo, numa carreira danada, passa pelo passarinho. E o passarinho vinha com um bico cheio de água. Estava pegando incêndio, ele ia lá no rio e trazia o bicozinho dele, no bico dele, e colocava a águazinha. E colocava aquele pouquinho. Aí o leopardo pegou, parou assim, disse, que diabo é isso que está acontecendo? Perguntou, vem cá, o que tu está fazendo? Ô passarinho, o que tu está fazendo aí?
tu acha que tu vai conseguir apagar o incêndio? Aí ele disse, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Ao menos eu estou fazendo a minha parte. O passarinho, com o biquinho dele ia lá, pegava, enchia o bico dele de água e jogava gotículas no incêndio. Não é? Mas ele acreditava que ele estava fazendo a parte dele. Certo? E aí? Estamos fazendo a nossa parte? Reflexão. Retornando para os nossos slides. E aí, deontologia, o que devemos? O que devemos uns aos outros? O que é, minha querida Lia Raquel? Buscar informações e praticar, hein? Já ouviu esta metáfora, é isso mesmo. E o que nós devemos fazer? O que nós devemos uns para os outros? Uns aos outros. Esta ciência é do dever e da obrigação, gente. Foi criado lá em 1834, o filósofo Jeremy, olha ele o que ele fez. Ele buscou o ramo da ética, até que ponto meu dever está lá no confronto das normas. Ele trata do teu dever moral, principalmente. Deontologia, focado nas escolhas dos indivíduos, moralmente necessário, serve para nortear o que eu devo fazer. É a teoria do dever. O que é que você deve fazer nesta posição? Eita, meu querido e minha querida, não é brincadeira não. Veja, o que nós devemos uns aos outros. O Kant, ele coloca o quê? O Kant, ele coloca lá, que ele estabelece a contribuição da deontologia como o agir por dever, a maneira de dar à ação o seu valor moral. E a perfeição moral só pode ser atingida por uma livre vontade sua. Isso quer dizer o quê? As opiniões dos outros ficam para os outros. A sua que você está fazendo e acha que é correto, desde que esteja dentro de uma perspectiva da harmonia dentro da comunidade. Não é? Então, o que eu peço para que você reflita sobre isso? Entenda. Como, por exemplo, a prefeitura lá de Montenegro, o que ela fez? Decreto 8.044/2020. Olha só. Olha o decretozinho dela aí, ó. É obrigatório o uso de máscara de proteção em qualquer situação, em ambiente público ou locais privados. Isso nós ouvimos muito durante a pandemia, não é? Quando a pessoa não cumpre uma obrigação moral, um dever, são criadas leis para forçar o cidadão a agir corretamente. Quem não se encaixa nisso está quebrando regras. O uso da máscara corretamente, não posso usar de qualquer forma, porque aí vem, por exemplo, a prefeitura lá de São José dos Campos. Se precisa sair de casa, use a máscara da forma correta. Você vai estar protegendo você e os outros também. Não é assim, nem assim com o nariz. É assim, ou seja, mostrando como tem que ser. Lei, gente, é um instrumento jurídico, que ele é aprovado pelo Legislativo, a gente viu isso, por isso que a gente fez as primeiras perguntas hoje, executado pelo Executivo, né? A ação e julgado pelo Poder Judiciário. Esta lei, ela é escrita a partir de quando? A partir de uma perspectiva de que eu vou estabelecer norma jurídica, que é imperativa. Imperativa em relação a como você tem que agir. Tua conduta tem que ser assim, senão você pode sofrer sanções. E sanções quer dizer repressão. Repressão quer dizer ser excluído da sociedade. E excluir da sociedade é ser preso. Opa, está lá. Nas aulas passadas, nós enfatizamos muito a questão da lei. A ênfase em relação, por exemplo, ao Dia Nacional do Cristão, que foi criado lá em 20/7/2022 agora, tá? Nós enfatizamos esses bens comuns, as portarias, a diferença. Nós falamos sobre as leis complementares, decretos, medidas, enfatizando isso porque isso é conectado aos deveres. Quando eu entro no dever, eu falo sobre especificamente a cidadania, o princípio da abrangência desta cidadania. E nós levantamos acerca disso. Nós falamos também, lembra que nós reforçamos o quê?
sobre as polis, colocamos as situações da isonomia, da igualdade, da exegoria, especificamente para expor e discutir estes direitos. O fator diferenciado aí da cidadania, ela está correlacionada com os direitos e deveres, para ter suas ideias aceitas, principalmente, num fator onde eu tenho as discussões, e na época lá da Grécia isso era trabalhado por forma de retórica, porém a cidadania entra num conceito de entender que é conhecer nossos direitos e deveres no âmbito social, civil e político. Sem democracia não há possibilidade de estabelecer a cidadania. Então, por isso que nós estamos enfatizando muito neste período agora, e os noticiários, os jornais, as redes sociais, todas enfatizando a questão democrática. Nós precisamos manter e estar lutando pelos nossos direitos e deveres até, constantemente. Certo, meus queridos? Constantemente, reforçando isso. E qualquer sinal de interrupção da democracia ou tentativa de interromper este processo, é aí que você deve, como sociedade, exercer sua cidadania. Por exemplo, o voto você está exercendo a sua cidadania atualmente. A declaração, por exemplo, dos direitos do homem e do cidadão, em 1789, pautada lá pelos iluministas, lá no século XVIII, entendia que era gozar de quê? Do direito da liberdade do indivíduo, que possuía propriedade, e ela tem que ser respeitada. Então, nessa observação, o conceito de cidadania, ele é mais complexo, mas ele gira em torno de quê? De direitos e maiores liberdades e maiores garantias individuais, coletivas principalmente. Todavia, este conhecimento é um conhecimento que ele precisa ser trabalhado nas dimensões da cidadania. E quais são elas? Cidadania da política, social, econômica, civil e intercultural. São dimensões da cidadania. Sabendo essas dimensões, eu vou ter o foco de cada uma delas. A participação da comunidade política é importante. Por isso que é interessante você, como jovem, entender sobre política. Porque é a política que vai reger os teus direitos e deveres para o resto da vida. A compreensão dessa justiça ética e moral para que se possa conviver bem. A garantia da equidade, do poder econômico, de como trabalhar essa perspectiva econômica pela equidade. O direito civil de ir e vir, por exemplo, a igualdade e o respeito igualitário entre todas as pessoas, não interessando raça, não interessa orientação sexual, não interessa a origem, de onde a pessoa veio, onde é que ela se originou, não interessa o grau de instrução, não interessa o gênero. Todos precisam receber o mesmo tratamento de liberdade, igualdade e respeito. O respeito à cultura, principalmente em um país continental como nós temos, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte. Não podemos deixar que esta cidadania seja interrompida, por exemplo, por preconceitos. Preconceitos até mesmo entre os brasileiros. Prestem atenção nisso. Tá? Prestem atenção nisso. Não é? Então, é aí que se avança em relação ao quê? Quando eu for fazer as minhas orientações em ABNT, o que eu preciso fazer? Entender que o meu projetinho, ele vai ter que ter um objetivo que vai mover você a tomar uma decisão para estabelecer ideias. Então, é o teu objetivo? É o principal? Não, porque aí você vai ter o geral aqui, ó. Um tratamento que vai dar uma perspectiva ampla. Vai falar sobre o quê? Os direitos e deveres dentro da tua sociedade, no teu município. A forma que este problema vai ter é uma forma da parte do problema com uma pergunta. Quais os motivos você está levantando dentro deste tema? Por exemplo, olha, ó, quais motivos da evasão escolar na minha escola? Fulano de tal, pode ser um tema. Né? Por que a gente perdeu tantos colegas? Por que eles pararam de estudar? É um tema que você pode abordar no projeto de aprendizagem interdisciplinar.
Objetivo de ali, qual é? Analisar os motivos dessa evasão escolar na minha escola, onde eu estou agora assistindo aula do canal Educação. Eu vou ter que usar os verbos no infinitivo porque eu quero analisar. Eu vou ter que ter uma finalidade, que é saber os motivos. E qual vai ser o cenário? É aonde eu estou estudando agora. Então já veja que já está ficando mais clarozinho para vocês, não é? O foco é esse. Você pega essa temática, ó, e já avança. Aí eu vou para os objetivos gerais e vou pegar alguns verbos. Lá no infinitivo, olha quanto, gente, de avaliar até descobrir, de conhecer até apreciar. Eita, que maravilha! Entenda que quando eu avanço nos específicos, eu também vou usar este mesmo tema, esta mesma pergunta lá do geral, mas alinhando o quê? As ações que eu preciso alcançar. Então, são como metas a temática que eu estabeleci. E aí eu vou reconhecer a prioridade estabelecida pelos alunos, vou levantar sobre isso. Olha só o verbinho utilizando aqui, reconhecer. Eu vou analisar o ciclo de convivência dos alunos extra classe, por que eles saíram, se o problema é lá com a família, se o problema é com a sociedade. Eu vou apresentar motivos que conduzem os alunos a esta evasão. São três objetivos específicos, ó, com verbos no infinitivo. Tá vendo aí como é que é o negócio? Tá vendo que o negócio se abre aí neste conceito? Pois é. A gente vai falando o tema, mas a gente vai entrar também na questão técnica, né? Que vocês estão verificando agora. Todavia, eu também vou ter vários verbos. Olha aí, ó, de categorizar até exemplificar, de comparar até compor. Objetivos específicos, eu tenho que usar os verbos no infinitivo e fazer com que eu me interesse mais sobre as minhas metas. Ou seja, aí eu pergunto para vocês, quais são os direitos e deveres na comunidade? Qual seria? Hein? A pergunta que não quer calar. Quais seriam na sua comunidade aí os direitos e deveres? Como é que eu posso avançar dentro dessa temática? Aí eu respondo para você. Eu tenho que estar cumprindo leis, respeitar o direito alheio, eu tenho que promover a educação, o sustento, a saúde, eu tenho que ter o mínimo de exercer o meu direito e dever de proteger a sustentabilidade, de votar, de elaborar junto com as autoridades de proteger o patrimônio alheio, o público que é nosso, a convivência de uma forma geral. Então, veja, é aí que eu me aprofundo mais nos direitos. Está acontecendo isso na sua cidade? Não está acontecendo? E quais são os direitos da comunidade, da sociedade especificamente, de uma forma geral, para os meus queridos aí de Landry Salles, de Isaías Coelho, Fartura do Piauí, Domingos Mourão, de Dom Inocêncio, de Senhora do Verde, Cocal de Telha, Cabeceiras, Beneditinos, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Padre Marcos, essa turma todinha. Qual é a reflexão que a gente faz acerca disso? Esses direitos, meus queridos, eles estão lá e são reconhecidos pela Carta Magna do país, que é a Constituição Federal. A proteção à administração pública de forma honesta, a proteção no meio ambiente, o ser humano com a perspectiva de estar cumprindo o que há de maior, que é o conjunto de normas para viver em sociedade. Todavia, o que são os direitos e deveres do cidadão? Você pode buscar explicar isso, mas numa reflexão prática para vocês é entender que esses direitos, eles estão estabelecidos, que envolvem várias esferas, entre elas as civis, as políticas, porém no campo da sociedade, com 3 pilares específicos: saúde, educação e segurança. Presta atenção. E aí eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela e pode fechar em mim mesmo. Olha só. Vocês viram que fizemos um levantamento. Nesta aulinha de hoje nós fizemos uma revisãozinha do que aconteceu na aula passada, com questões, aprofundamos sobre direitos e deveres e fizemos perguntas básicas para você refletir, inclusive mostrando uma perspectiva de estrutura do projeto. Você pode tomar a decisão. Vale a pena fazer sobre esse tema? Eu creio que sim, não é?
Nós vamos encerrar esta aulinha. Retornamos em alguns minutinhos com outra disciplina. Tá certo? Fui!